Insisto novamente, tem gente que não se sentirá bem entre nós, porque está tão acostumado em ficar avaliando quem pregou melhor, quem foi mais nas profundezas das profundidades, quem massageou mais o seu ego, do que realmente ouvir um pai que nem sempre fala aquilo que a gente gosta. Mas não tem ninguém que sonha com o nosso futuro como a gente. Irmãos, o tema de hoje é muito pertinente a tudo aquilo que tem ocorrido nestes dias, mas que não ocorreu só nestes dias, tem ocorrido na história da humanidade. E eu quero começar primeiro, eu vou falar um pouquinho a respeito de chamado, alguns aspectos importantes na questão de sermos chamados, e uma advertência também, espero ainda nesta manhã, fazer uma advertência para nós, com relação aos chamados heróis. Essas duas palavras são importantes e elas se conectam entre elas. Beleza? Primeira, vamos falar, para quem gosta de anotar, a respeito de chamado. E o chamado está ligado à nossa identidade. Eu e você só estamos aqui porque nós recebemos um chamado de Deus. Estava ontem em um aniversário, e eu dizia que tem um livro da Bíblia que eu não sei se um dia eu terei ousadia, coragem de ministrá-lo versículo por versículo, como eu fiz em Gênesis, como eu fiz em Romanos e como eu estou fazendo agora. Vamos começar Corinto, que é o livro de Efésios. Por quê? Há um temor no meu coração em relação ao livro de Efésios, porque pensa em um livro top 10. Pensa em um livro de extrema maturidade e um outro nível, sabe aquele, como diz assim, o nível hard, é o livro de Efésios. E no livro de Efésios, uma das coisas que pontua lá, é que eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Repita comigo, antes que o mundo fosse criado, Deus já me conhecia, sabia meu nome, e sabia que eu estaria aqui hoje. Isso é louco, irmãos. A prova que você não entendeu tudo que eu falei é que você não aplaudiu e não deu um grito de glória a Deus. Mas amém, fica para uma próxima. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que o negócio é muito louco. Ele não havia criado nada, e ele já me conhecia, e já havia, Marina, me escolhido. Isso é um negócio louco, irmãos. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que você só está aqui hoje porque Deus chamou você pelo seu nome desde o ventre da sua mãe. Você pode aplaudir e dar um grito de glória a Deus? Como eu e você precisamos, irmãos, valorizar isso. Tem até uma música que não sei quem cantava para mim, eu acho que era o Gustavo, cantava para mim quando era bebezinho, que dizia assim: eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Eu e você só estamos aqui porque nós fomos chamados por Deus. Vamos espremer um pouquinho mais? A Bíblia diz, chamados para sermos santos. Quantos santos nós temos aqui nesta manhã? Levante a mão. Baixa a mão. Alguns têm dificuldade de levantar a mão, porque têm dificuldade de entender o que é santo. O que é ser santo? Ser santo não é alguém que nunca comete nenhum erro. Ser santo é ter convicção de que Deus me separou para ser seu filho para toda a eternidade. É ter convicção de que quando eu estava ainda no ventre da minha mãe não tinha noção de que nome eu vou dar Deusidério, eu vou dar diagnóstico. Eu tive um cliente chamado diagnóstico. Então tá bom. Que nome que o seu pai e sua mãe daria para você? Deus já havia olhado para mim, ainda o ultrassom não conseguiria definir se seria homem ou mulher, mas Deus já havia olhado e dito lá: Rondinelli, eu te chamei e te escolhi, tu és um homem santo,
santo, separado por mim e para mim. Irmãos, aplauda ao Senhor novamente, porque isso é importante. Como eu preciso, o texto de Efésios diz, e eu fui chamado e escolhido para Deus, para modo de quê, irmãos? Para modo de quê? Que eu e você fomos chamados. Efésios capítulo 1, verso 12, diz que eu e você fomos chamados para a glória de Deus. Isso significa que 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, tudo que você fizer precisa agora, irmãos, glorificar a Deus. Quando você está pegando um ônibus, quando você está saindo para passear com seus filhos, quando você está comendo à mesa, que você senta na mesa, Senhor, eu te glorifico por este pão, Senhor, eu te glorifico por este arroz, por este feijão, Senhor, eu te glorifico por este ovo frito, Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque o frango, dessa vez minha esposa não torrou o frango, e o frango está no ponto, glória a Deus. Não, minha esposa não faz isso, estou brincando, só criando um exemplo, viu, irmãos? Mas assim, quando você vive uma vida que tudo é para glorificar a Deus. Repita comigo assim: quando eu saio daqui, eu pego um ônibus, o Uber, ou o carro, eu vou glorificar ao Senhor. Quando eu deitar na minha cama e estar descansando, eu estou glorificando ao Senhor. Quando eu como bolo de chocolate, agora o chocolate, irmãos. Quando eu como bolo de chocolate, me deram um bolo prestígio de presente, irmãos. E eu vou ter que ter a dura tarefa de comer, eu não posso, mas é um desrespeito não comer. Então eu oro, repreendo, né? Não sei o que eu repreendo, mas depois eu como. E depois eu corro atrás do prejuízo. Mas o que eu estou querendo colocar é que como eu e você precisamos viver uma vida que glorifica o Senhor. Muitas vezes vamos dar umas pisadas na bola, vamos. Aí é onde a gente, Senhor, me perdoe. Semana mesmo com o Itaú, os negócios travados lá no Itaú, aí, filho, eu perdi a cabeça, né? Falei, vocês são loucos, vocês estão me chamando de... Aí eu levantei minha voz, soltei os cachorros. Entendeu? Excesso de convivência com a dona Ivone e a minha mãe. Juntou a dona Ivone e a minha mãe, irmãos. Juntou numa panela de pressão, dá uma coisa só. E aí, eu peguei, e quando eu vi, eu estava soltando os cachorros em cima lá do Itaú. Aí depois que eu baixei, eu falei assim, querida, eu posso pedir perdão para você? Não, eu te entendo. Não, você não me entende, porque você não resolveu o problema. Mas eu preciso que você me perdoe. Porque, né, eu acabei alterando a minha voz, eu não precisava alterar a minha voz. Essa é a vida do Filho de Deus, irmãos. E explorando um pouquinho mais a questão do chamado, como eu e você, a Bíblia diz em 1 João, que todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem o que, irmãos? Feitos filhos de Deus. Agora, não importa, você pode não me chamar, você pode não me escolher, eu posso não ter ganho o concurso. Ontem, falando de concurso, irmãos, eu vim na festa dos jovens, tinha uma fila de gente lá, tentando um atrás do outro acertar um negocinho, e ninguém conseguia. Eu me lembrei quando era criança, eu falei, dá licença aqui que eu vou mostrar para vocês como faz. Irmãos, na primeira eu joguei, eu acertei, nem eu acreditei, eu falei, nossa. Então, deixa eu dizer a coisa, não importa se você ganhou ou perdeu aos olhos dos homens, o importante é que Ele chamou você. Quem chamou você não foi a prefeitura, não foi o governador, quem chamou você não foi o presidente da república, quem chamou você foi o Senhor dos senhores, é aquele que abriu a boca e disse, eu te chamei. Irmãos, como eu e você precisamos acordar todos os dias, entendendo que nós estamos aqui, você só está aqui nesta manhã, porque Deus chamou você, e isto para nós, irmãos, é curador. Agora eu tenho uma nova identidade, quem eu sou? Zé das Couve? Não, irmãos, eu sou filho de Deus, meu pai, falando aqui a linguagem corintiana, São Paulino nunca falaria isso, mas meu pai é que manda nessa bagaça.
Não é assim, linguagem de corintiano? São Paulino não, meu pai é o proprietário de todas estas coisas. Irmãos, a diferença. Estou brincando aqui. Mas quando a gente entende que Ele é o Senhor de tudo, e Ele é meu Pai, Ele vai à minha frente, Ele me guarda, Ele me deu o nome dEle, isto cura a gente, irmãos. Agora a pergunta é, nossos filhos têm isso claro, de quem eles são? Porque nós vivemos um momento na nossa história da humanidade, aonde o diabo tem feito de tudo para ferir, para amolecer, para deixar um monte de gente criança, para a vida toda, que não consegue ser confrontado na sua identidade. Não consegue, irmão, ser confrontado. Homens, mulheres, crianças e adultos, que qualquer coisa agora o machuca, o agride, ele não consegue dormir, porque falaram que ele é. E eu me lembro de quando era criança, irmãos, e agora vai a lista dos... Eu até fui lembrando, eu anotei aqui algumas coisas, alguns apelidos que eu recebi quando era criança. Eu tinha o apelido de Patinho Feio, Dumbo, Tapogijo, Orelhão, Lesma, tudo isso eu ouvi quando era criança. Pior do time, Burro, Fracote, Molenga, Menudo. Me xingaram de Menudo, irmãos. Os jovens não sabem quem é, mas o Edson cantava as músicas do Menudo. Não se reprima, não se reprima. Olha lá. Menudo, bebe quieto, orgulhoso, arrogante, puxa-saco, convencido. Cocô. Só que não usaram essa palavra, irmãos. Usaram outra. Deixa quieto. Imprestável, Zé Ninguém, não vai ser nada, nunca, nada na vida. Foi tudo que eu ouvi, irmãos. Só que eu também ouvi, em meio a tudo isso, que Deus havia me chamado, e que eu sou um dos filhos favoritos de Deus. Posso dizer uma coisa para você? Claudemir, problema resolvido. Pode me chamar do que você quiser, meu irmão. Eu sei quem me chamou, que é muito mais poderoso e maior do que você. Como nossos filhos hoje carecem, irmãos. Mas o quanto, ouça aqui, tem tempestade que derruba casa, e tem tempestade que fortalece casa. Qual a diferença? A tempestade? Não, a casa. Porque tem casa, irmãos, que quanto maior a tempestade, mais forte e firme ela fica. Agora nós vivemos uma época, irmãos, onde a criança não pode ter nota vermelha, porque isso afeta o chamado e a identidade dele. A gente não pode dizer que o filho errou, porque imagina uma criança não está preparada para ela ouvir que ela errou. Uma criança não pode ser corrigida, conversa. Irmãos, meu pai conversou tanto comigo. Mas muito, irmãos, exageradamente. Desabafo aqui. Aproveitando que ele está aqui hoje. E minha mãe também. Aproveitando que os dois estão aqui hoje. Exageradamente. Mas, todavia, contudo, irmãos, eu sabia que ninguém me amava como meu pai e minha mãe. E pode falar, pode agredir. Agora nós vivemos uma época, irmãos, aonde nós temos na igreja um monte de gente que não consegue ouvir absolutamente nada que seja contra a vontade dele, que não consegue ouvir. Eu não estou dizendo, e aqui eu procurei até escrever, para não ter problema, que hoje em dia está tudo gravado, né? Então eu aqui, para eu não ter problema nenhum com gravações. Não estou querendo defender e muito menos diminuir a gravidade da violência das palavras, como bullying, violência emocional, violência psicológica, como atos de humilhação, desvalorização, tudo coisa que eu passei. Eu tive bullying, eu tive violência psicológica, eu tive humilhação, desvalorização moral, tive isso também. Deboche público, tive isso, porque as pessoas não me agrediam e falavam mal de mim no cantinho, falavam mal de mim na frente de um monte de gente.
deboche público, assim como atitudes que abalam a autoestima de uma pessoa, que podem desencadear tipos de doenças, tais como, essas coisas se desencadeiam em muita gente, depressão, distúrbios de cunho nervoso, transtornos psicológicos e outras. Mas quero mostrar que se tivermos claro, se os nossos filhos, se você tiver claro o seu chamado e a sua identidade, conseguiremos não ser destruídos como muitos estão sendo. Paulo enfrentou tudo isso. Como que nós estamos preparando os nossos filhos? Vou mudar você de escola, filha, aqui você está sendo perseguido. Não, vou mudar você de professor, vou reclamar. Nós estamos preparando os nossos filhos. Tem uma música, irmãos, que acho que era o Altair que cantava para mim, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Irmãos, nós estamos hoje, e isso não está afetando só crianças, que a gente não consegue, irmãos. Se alguém falar que você não presta, que você não serve para nada, que você é um imbecil, que você é um idiota, que você é uma meba, que você é um corintiano, que... Aí não, já é ofensa demais, obrigado, brincadeira. Mas ouça aqui, irmãos, eu falo a respeito de time, porque tem muita gente, irmãos, eu cutuco isso, porque nós vivemos uma geração onde as pessoas, irmãos, é qualquer coisa. Aquilo que era para ser motivo de alegria, as pessoas usam para ofender. Está aqui a igreja de Corinto, e na minha opinião, uma das igrejas mais amadas e valorizadas pelo apóstolo Paulo. Paulo não estava nem aí para aquilo que as pessoas falavam a respeito de Corinto. Paulo decidiu: vocês são amados meus, santificados no Senhor, chamados para serem santos. Então eu e você precisamos trabalhar na vida dos nossos filhos. Quem eles são especiais, eles são amados, eles são importantes para Deus, mas a professora não valoriza, o amiguinho não valoriza, o marido não valoriza. Tem um monte de mulher aí, e de homem com dificuldades psicológicas, dificuldades, com grandes feridas emocionais. Deixa eu dizer uma coisa para você: vá pentear macaco, seu pai, sua mãe, seu marido ou sua esposa, porque se eles não te elogiam, o Senhor diz: eu te chamei e te escolhi, e um dia você estará comigo para toda a eternidade. Imagina, irmãos, para o capitão da Argentina, que quando Messi ainda era criança, desprezou ele, porque tinha deficiências físicas. É um homem que, se não tivesse isso, emocionalmente curado, sabendo: eu sou um dos melhores jogadores do mundo, ele nunca jogaria na Argentina. Porque para ele precisar crescer, ele precisou ir para fora. Ele precisou sair da nação dele, para que ele pudesse ser curado. Isso aconteceu também com José e com tantos homens de Deus, irmãos. Com Daniel. Quem era Daniel entre o povo de Israel? Mas quando foi para a Babilônia, até os babilônios, irmãos, até os inimigos de Deus reconheciam quem era Daniel. Quem foi que guardou Jeremias? Inimigos, reis de outras nações, irmãos. Nem sempre os da sua casa vão identificar o seu chamado, mas o importante é que você tenha claro que Deus chamou você. Se os da sua casa, se o seu marido não te valoriza, se o seu pai, se sua mãe, se sua esposa, se os seus irmãos não valorizam, o problema é deles. O problema, o principal, irmãos, é se você não tem claro isso. Repita comigo: o meu problema não é o problema. O meu problema é como eu lido com os problemas. Aí sim virou problema. Me humilharam, zombaram de mim, falaram mal, me ofenderam, me agrediram, falaram uma injustiça, falaram uma inverdade. Eu sei em quem tenho crido. Está lá, irmãos, os amigos, começa com os amigos, né, de Jó. Mas no meio do caminho, irmãos,
Acho que deixaram de ser assim, já não era tão, né, Júlio? Já não era tão amigo assim. Começaram com os amigos de Jó. E isso até foi meio que corroendo o coração dele. Fica subentendido no texto que me parece que Jó começou a ficar meio assim, meio que se afastando. E isto, repita comigo, eu não posso ficar ressentido com homem nenhum, porque Deus sempre estará usando o erro dos outros homens para me fazer ainda mais forte, mais convicto, e deixando de ser criança e me tornando leão para a glória de Deus. E os leões aplaudam ao Senhor. Glória! Glória! Quando os homens não reconhecerem o seu chamado, irmãos, o importante não é, insisto novamente, não é se os homens reconhecem, que nem sempre, e olha, o normal, quando a gente olha para a história, e não dá tempo da gente entrar aqui em história por história, mas o normal é que quem está mais próximo de você sejam as pessoas que menos reconhecem quem você é e o seu valor. Está claro o que eu estou dizendo? Concordam com o que eu estou dizendo? Por isso que vem Jesus, o autor da vida, e diz: ame o teu próximo, porque é mais fácil a gente valorizar o jogador de lá do outro lado do mundo, e a nossa seleção não presta. Mas os caras lá, que ficam tudo comprando jogador nosso, a gente diz que a nossa seleção não presta, mas os caras é que são os bons, e os caras ficam levando aqueles que a gente não dá o devido valor, leva para lá e ganha a taça. Só graça. Diga para o seu irmão, você tem um chamado. Quem tem filhos abaixo de 12 anos, fiquem de pé. Quem tem filhos abaixo de 12 anos, ou netos abaixo de 12 anos, porque aquilo que seu filho não fizer, você vai entrar no meio do caminho, porque afinal de contas é avô. Quem é avô é pai 2 vezes. Tenho aprendido desde pequeno. Estou sonhando em ser avô, irmão. Vocês orem para o Davi casar logo. Já falei para ele que no dia, quando ele voltar da lua de mel, já vai direto ele e a esposa para a farmácia para fazer o teste de lua de mel, o teste. Que eu estou desesperado para ser avô, irmãos. Mas vamos lá, olha para mim aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. Olhe para mim aqui. Eu quero que você se enxergue como se você estivesse sozinho aqui. Deus espera algo de você em relação aos seus filhos e seus netos. Finque de forma clara a identidade deles. Você não tem filhos, vocês têm ainda leõezinhos, mas que um dia vão se levantar como leões. Saiba como lidar com um leãozinho. Leãozinho não recebe só o que gosta. Leãozinho precisa ser trabalhado no meio da adversidade. Leãozinho precisa olhar para os pais e enxergar nos pais convicção. Não. Sim. É nessa que você vai comer. Vá e arrume sua cama. Não iremos hoje. Você não vai lá. Nossos filhos precisam ouvir muito de nós a palavra não. Nós estamos indo contra a psicologia moderna, contra. Mas vá às favas. Vamos para aquilo que a Bíblia diz. Não, não matarás, não cometerás adultério, não, não, não. Porque isto gera nos nossos filhos algo chamado obediência. Já passou aqui um monte de gente que não está aqui. Que eu era o melhor pastor, que eu era o supra-sumo, até eu falar não. E quando eu disse não, eles foram embora. Quem falhou? O pai na formação. Porque os filhos não estavam preparados para ouvir a palavra não. Eles não estavam preparados para serem testados na sua obediência. Começa com chupeta, com cor de caneca, com cor de camisa,
com dia de jogo, com tempo de jogo. Não, não, agora não, agora não. Sabe por que eu estou dizendo? E diga sempre o motivo. Porque o papai ama você e sonha com você. A mamãe ama você e sonha com você. Você não é uma filha, você é uma princesa. Você não é um filho, você é um príncipe. E um dia Deus vai usar você para abençoar muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente. Vocês precisam olhar para os seus filhos como, lembra que eu preguei na semana passada? Deus não olha como você está. Deus olha como você estará lá na frente. Os pais levantem as mãos. Sua mão de força, uma mão não. As duas mãos não, só a sua mão da força. Levante seu rosto para os céus. E eu quero que olhando para os céus, você profetize como será a sua filha daqui 10, 15, 30 anos. Profetize, profetize. Senhor, ela se casará bem. Seu marido será um homem santo. Sua esposa será uma santa de Deus. Ela será uma pessoa apaixonada pelo Senhor Jesus. Ela vai entender que ela nasceu para glorificar ao Pai. Senhor, ela será uma pessoa cheia da tua presença. Abra sua boca e profetize que ela será uma pessoa cheia do temor de Deus. Aonde ela colocar a planta dos seus pés, aonde ele colocar a planta dos seus pés, reconhecerão que o Espírito do Deus Todo-Poderoso está sobre ele, está sobre ela. Ela será abençoada na escola, ela será abençoada na academia, ele será abençoado no trabalho, ele será abençoado em tudo aquilo que ele fizer, porque eu declaro que eu não tenho uma criança, eu tenho um leão, eu tenho uma leoa, eu tenho um príncipe e uma princesa. Seja assim, amém, amém e amém. E aplauda ao Senhor pelo filho que você tem. Amém. Sente-se. Beleza? Repita comigo assim: meus filhos precisam ter claro o chamado dele. Sabe uma das coisas que mais dificulta a gente na formação dos nossos filhos? O nosso poder e a nossa influência. Que aí o filho faz alguma besteira, ou alguém faz uma besteira com os nossos filhos, a gente vai correndo lá para resolver o problema dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a resolver o problema deles. Os pais, todos os pais, repitam comigo assim: eu preciso trabalhar na formação dos meus filhos, não para resolver o problema deles. Aquilo que eles não puderem, não conseguirem, estiver além das forças dele, eu como pai vou me levantar para resolver. Mas antes disso, eu farei de tudo para que o meu filho resolva o problema dele. Você está entendendo? Não é armar barraco com professora de escola, com diretor de escola, não é armar barraco com o primo, com a prima. É ensinar como ele precisa lidar. Mas mãe, ele disse que eu sou fracote, ele diz que eu sou mariquinha, ele diz que eu sou, mas eu digo quem Deus falou que você é. Basta. Basta. E deixe que Deus, o seu juiz, vai resolver essa parada, filho. Ah, é mesmo? É mesmo. Beleza? Segundo ponto. Heróis caem. E agora é um assunto delicadíssimo, e que Deus me dê graça para abordar isso de forma muito objetiva, e qualquer coisa a gente fala nos cantos da igreja. Mas desde Gênesis, o homem está em busca de heróis, ou de ser o herói. A serpente chega em Adão, chega em Eva, e diz assim: olha, o dia que você comer desta árvore, do fruto desta árvore, você será uma heroína, você será a Mulher Maravilha, você será o Clark Kent. Você percebe que o que mais vende nas bilheterias hoje, o que as crianças mais colocam como títulos temáticos nas suas festas de aniversário, são o que, irmãos?
super-heróis. A Marvel aí está ganhando milhões e milhões ou bilhões e bilhões. E outras empresas construindo na mente das crianças e de adultos também a figura de um homem, a figura de uma mulher que vai resolver todos os problemas. Porque ele ou ela foi dotada de um poder sobrenatural. E o homem, nessa inserção, ele começa a procurar ou desejar ser o herói. Irmãos, o que eu vou falar agora é tão importante. Porque aqui nós vamos sair do assunto de criança, nós vamos falar agora com adultos aqui. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Duas coisas: andar na minha presença e o que mais? Ser perfeito. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus vai lá no jardim. Deus é onisciente, irmãos. Deus sabia aonde Adão estava. E ele primeiro abre a boca e diz: Adão, onde tu estás? E o que Gênesis diz? Senhor, tive medo e fugi da sua presença. Repita comigo: o que distancia o homem da presença de Deus é o seu pecado. Repita comigo: quando eu não invisto tempo na presença de Deus, eu estou saindo do projeto e do sonho do meu Pai, que é ser, além de pai, meu amigo. Amigo, a gente gosta de estar junto, irmãos. Amigo é um negócio de... Agora não é mais parça que fala, né? Agora tem uma expressão nova, bala de casca, como que é? Casca de bala. O que tem a ver? Mas amém. Não sei o fundamento, não sei aonde começou isso, mas agora, ao invés de chamar alguém de amigo, você chama de meu casca de bala. O Altair chegou para mim e falou assim: pastor, você sabia que você é meu casca de bala? Eu falei: que isso? Irmãos, mas o que eu estou, brincadeiras à parte com essa linguagem, esse vocabulário, esse dicionário moderno, mas o que eu quero chamar a minha e a sua atenção, que o maior sonho do coração de Deus em relação a nós, é que nós sejamos amigos, de andar com Ele o tempo todo, de dizer: Pai, o Senhor quer que eu faça isso ou não? Eu faço, Pai, porque se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Irmãos, se nós não entendermos isso, que o desejo do nosso Pai é ser pai, dono, mas também ser o nosso amigo e o nosso companheiro, irmãos. O sangue do Cordeiro está sobre nós. E quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga cobertos pelo sangue. E por causa deste sangue, nós nos tornamos agora santos e separados por Deus e para Deus. E essa palavra ser perfeito, a gente precisa entender, porque tanto no grego, como também no hebraico, a raiz desta palavra está ligada a ser uma pessoa completa e madura. Sabe o que Deus espera de mim e de você? É que nós, a despeito de todas as tempestades, de tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, é que nós nos tornemos a cada dia mais maduros, Adriana. Repita comigo: meu Pai está usando tudo o que está acontecendo na minha vida. Irmão, você vai repetir isso e presta atenção no que você está falando. Repita comigo: o meu Pai, que me chamou, que me deu um RG espiritual. Diga assim: porque eu creio que eu já sou peregrino neste mundo, estou de passagem, porque na verdade a minha cidade agora é o céu. Sou peregrino neste mundo, e o meu Pai está usando todas as coisas para que eu
a cada dia, fique mais perfeito, maduro, crescido e completo. É isso que Deus está usando. Gritaram com você no ônibus, o Itaú não resolveu os seus problemas, furou o pneu, a filha gritou, o filho saiu, o filho não obedeceu, o marido. Deus está usando tudo para tornar eu e você mais maduros, mais completos. Isso significa que a cada dia, a luz do justo é como a aurora, que ela vai brilhando mais e mais, mais e mais. Por isso essa palavra perfeito para nós brasileiros, ela dá uma conotação que não é o que Deus queria dizer para Abraão. Abraão nunca erre, não é nada disso. E olha que Abraão errou muito. Olha que Abraão errou e errou muito. Mas ele continuou em meio a todos os erros, andando na presença do seu pai, e Deus estava trabalhando na vida de Abraão, para que Abraão amadurecesse e um dia se tornasse o pai na fé. Agora, o tema é quando os heróis caem. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você conhece heróis? E agora o heróis, eu quero fazer um paralelo com heróis, com referenciais, com influenciadores bíblicos que caíram. Noé caiu, irmãos? Noé caiu? Caiu. Pisou na bola, encheu a cara lá, irmãos. Noé caiu. Sansão caiu, irmãos? Salomão caiu, irmãos? Davi caiu, irmãos? Paulo caiu, irmãos? Caiu também. Deus teve que dizer: a minha graça te basta. Minha graça te basta. Estava pedindo um negócio que Deus não queria dar para ele, e ele estava insistindo demais. Falou: para. Brigou lá com o Barnabé: eu não quero esse gatinho não, João Marcos é gatinho demais, eu quero leão. Aí Barnabé falou: não, então deixa o gatinho comigo, então leva para você, toma que é teu. Eu não tenho paciência com esse gatinho. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava explosivo ali, irmãos. Então os heróis caem, os heróis pisam na bola. E o que está faltando hoje entre nós, de sermos maduros o suficiente para entendermos que só existe um herói. Nunca houve e nem existirá, porque o texto de Isaías diz que Deus não divide a sua glória de herói com nenhum homem, nem na Bíblia e nem fora da Bíblia. Só existe um herói que é digno de honra, glória e majestade. Ao único que é digno de receber o louvor, a honra, a glória, a Jesus. O nosso aplauso: glória! Glória! Mas muitos dos que estão em casa aplaudindo e dos que estão aqui, embora tenham ouvido isso, não tem claro. E eu espero que o Espírito Santo traga clareza para você, se você também não é um perseguidor de heróis. Porque, irmãos, isso aqui, ó, curiosidade. Não joga no Google não vale a pena. Quem já ouviu de mim também não vale. Quantos heróis ou ídolos existem na história da humanidade? Alguém sabe? Se você jogar no Google, ele vai responder, mas não é para jogar agora. Quantos acreditam que tem mais de 1000 ídolos ou heróis? Menos de 1000. Quantos acreditam que tem menos de 1000? Porque 1000 é bastante, né? 500. Quem acha? Ó, só o Wagner acha que tem menos de 1000. Quantos acham que tem menos de 500.000 deuses, ídolos na história da humanidade? 500.000. Quem acha que tem menos de 500.000? Mas tem uns que não acham nada, né, irmãos? Quem acha que tem menos de entre 500.000 a 1 milhão? Entre 500.000 a 1 milhão. Já subiu. De 1 milhão, ó, estão falando de bastante, hein? De 1 milhão até 50 milhões de deuses na história. Quantos acham? 1, 2, alguns aí. Quantos acham que tem entre 50 a 100 milhões de ídolos na história da humanidade? Então deixa eu dizer uma coisa para você antes de você jogar no Google por causa da curiosidade. Os estudiosos catalogaram 330 milhões de deuses. O que isso está apontando para mim e para você? Que a raça humana, desde o início até hoje,
desde Adão, porque Adão quis ser o herói. Eu vou ser como? Eu vou ter os poderes dele. Eu vou ser como Deus. Foi a tentação de Adão. Eu vou ser um herói para todo mundo. Não, Deus já havia colocado ele para cuidar de todas as coisas. Mas não bastava cuidar. Ele queria ser herói. Na Índia, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Dos 330, eu falei 30 ou 50? É 30. Dos 330 milhões, 320 estão, sabe aonde? Na Índia. Eu não vou deixar responder, senão você ia falar que é no Brasil, né? E tudo bem que a gente tem um monte de coisa que não presta aqui, mas também não vamos exagerar, né? 320 milhões é só na Índia. Como Deus precisa nos usar para enviar missionários para aquela nação. Eles adoram tudo, 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 tudo. Como eu e você precisamos tomar cuidado. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver comigo, né? É mesmo? Coloca para mim aquelas duas frases. Pregadores, nós estamos vivendo hoje uma época onde a gente valoriza mais. A pregação está acima, irmãos. Ela precisa estar acima do pregador. Mas a gente está vivendo uma fase hoje, onde o pregador está acima da mensagem. Olha que coisa, Deus era poderoso para Jesus ter escrito os evangelhos. Mas o que ele fez? Ele usou homens. Mas os homens são usados. Mas só existe um Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou. Não, o que é que na realidade estava acontecendo? Por que está essa colocação bíblica? Porque os homens, mesmo crentes, e Paulo está falando com a igreja, eles estavam procurando um ídolo. Eles estavam procurando um herói. O meu herói é o pastor Davis. O meu herói é o pastor Carlos Alberto. O meu herói é o Caio Fábio. O meu herói é o Rina. O meu herói. Aí quando os heróis caem, sabe o que ocorre, irmãos? Aí a gente mostra quem nós somos. Um bando de criança que valorizávamos mais o pregador do que a mensagem do pregador. Tem gente que chega a queimar os livros que o cara escreveu, mas espera aí, o que ele escreveu era bíblico. Tem gente que deleta completamente. E hoje nós estamos aí com uma versão de falar o que? Cancela, né? É cancela. Como se agora a pessoa fosse a escória, o lixo da humanidade. E a gente, dentro dessa visão errônea, a gente enxerga Paulo fazendo algo com o coração cheio de compaixão, mas a gente se sente tanto juiz dos outros, que a gente pensa que Paulo está sendo juiz também. Porque nós vamos ver depois, no livro de Coríntios, que Paulo chega e descobre, através da família de Cloe, que um menino estava dormindo, menino da igreja, e estava dormindo com a esposa do pai, com a madrasta, e tendo relação com ela. Aí Paulo chega e diz assim, movido de um coração cheio de compaixão. Mas o que ocorre é que o nosso coração não tem compaixão, Reginaldo. Então a gente lê à medida daquilo que a gente tem no nosso coração. Paulo diz assim: eu entreguei a sua carne para Satanás, para que, ainda que a carne se perca, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A gente entende que Paulo está autorizando o diabo a fazer churrasquinho de crente. Lenha na fogueira, Senhor, queima ele, destrói ele. O que carne? Aí ó, a falta de entendimento. Vamos entender o que Paulo estava querendo? De verdade, irmãos, Paulo estava movido com um coração cheio de compaixão. Carne aponta para a reputação, para a glória humana. Que ele queime toda a reputação, ele perca a reputação, ele perca os aplausos, ele perca os elogios, mas que o espírito se arrependa e ele seja salvo. Nós estamos vivendo uma época, tem uma outra frase que eu coloquei, a próxima,
A próxima. Que a mensagem, irmãos, ela precisa estar acima do mensageiro. Aí sabe o que ocorre? O pastor pisa na bola, ele erra, vai todo mundo embora procurando um novo herói. Não, estou saindo daqui, porque você viu o que aquele pastor fez? Não, mas peraí, mas a mensagem empregada naquele lugar, ela é bíblica, ela é de Deus. Então para que você vai à caça de novos heróis? Porque os heróis podem cair a qualquer momento, irmãos. E nós precisamos valorizar mais a mensagem. Uma coisa é estar, e nós temos gente aqui que saiu de uma igreja onde ele descobriu que, a começar do pastor, alguns irmãos da igreja frequentavam uma casa de swing. Pastor, o que é casa de swing? Eu também, graças a Deus, se você for como eu não sabia, e eu fui procurar saber o que era. Casa de swing, filho, é onde vai lá marido e mulher tudo de olho fechado, e aí pega o que você pegar é seu. Aí é uma outra coisa. Nós estamos falando de celeiro de heresia. Agora nós vemos alguns homens, alguns que eram chamados de herói, e eu insisto novamente, não existe apóstolo herói, não existe bispo herói, não existe pastor herói, não existe supervisor herói, não existe líder de célula herói, não existe trabalhadores da seara herói, só existe um herói, e o seu nome é Yeshua Hamashia, o Deus Emanuel. Posso apertar mais um pouquinho? Cuidado para não dar audiência para urubu. O que o urubu faz, irmãos? O urubu se alimenta de carniça. E aí, alguns começam a entrar nas redes sociais para descer o porrete no pastor que pisou na bola, no apóstolo, no bispo, e seja lá quem for. E alguns começam dizendo assim: olha, estão me pedindo que fale a respeito disso. Primeiro que ninguém está pedindo, é ele que quer falar para poder se autopromover. Mas ainda que pedisse, eu não vou trabalhar de graça para o capeta, irmãos. Falando mal em redes públicas, se eu não tenho o telefone do cara para ligar para ele, meu irmão, conta comigo, pare com isso, não é assim que age com a esposa, não é assim que age com o marido, não é assim que age com os filhos. Meu irmão, se arrependa, busque a Deus, porque ainda que a sua carne, a sua glória, a sua reputação, que o seu cargo, que a sua função pastoral tenha perdido, mas acima da sua função está o seu chamado. Você não foi chamado só para ser apóstolo ou bispo, você foi chamado para ser santo e filho de Deus. Enquanto a banda vem para cá, irmãos, isso parece ser simples, mas não é. A gente pega um monte de gente, irmãos, que aí fala assim: ah, eu estou ferido, eu não acredito em mais ninguém. Bem feito, bem feito, bem feito, porque você idolatrou um herói. O pregador para você estava acima da pregação. O mensageiro, olhe para mim aqui, esquece eles, presta atenção porque isso é importante, e eu quero que Deus use isto, para que você seja instrumento de cura de um monte de gente, que continua como criança, no colo de herói, irmãos. Criança, aí algumas igrejas se intitulam: nós somos hospitais de crentes feridos e machucados. Cuidado com isso também. Porque às vezes você está mostrando que, na sua casa só tem herói. Lá é tudo bandido. Mas aqui não, aqui só tem mocinha. Aqui é a Liga da Justiça. Lá é a Liga do Mal. E aqui é a Liga da Justiça. Não, irmãos, nosso telhado é tudo de vidro. Repita comigo, eu continuo. Alguns não vão repetir, mas irmãos, estou nem aí, eu repito por você. E lá no céu está registrado como se tivesse saído da sua boca. Diga assim: eu hoje acordei pela manhã, merecendo ir para o inferno. Pastor, eu não repeti. Problema seu, mas eu repeti por você. O Edson vai lembrar. Essa exige muito, mas o Edson vai lembrar. Se não fosse o amor de Deus, Atos 2, onde estaria eu? Não vi outro amor maior do que o amor do Salvador. Irmãos, se não fosse o amor de Deus, onde eu e você estaríamos, irmãos? Você continua ainda incompleto. Deixa para mim a figura do super-herói, para mim, por favor, daquele menino em cima.
Não fique nas costas do pastor Davis. Reuni minha equipe e eu disse: orem por mim, para que Deus me preserve e possa morrer um dia dizendo: corri a carreira. E na minha trajetória, além de não perder a fé, eu não testemunhei contra a igreja do Senhor. Porque eu creio, irmãos, em muitos destes que estão sendo apedrejados, que nós os encontraremos no céu. Perderam a reputação, perderam os canais de televisão, perderam os convites. A carne, o diabo massacrou. E o diabo, irmãos, ele não poupa destruição. E Deus, olhe para mim, o mais importante para Deus não é a sua carne, não é a sua reputação. O mais importante é Deus disse: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Que Deus não resiste a um coração quebrantado, que diz: Senhor, pequei, levanta-me de novo. Porque cair, irmãos, não é fracassar. Fracassar é quando a gente não se levanta. Não jogue pedras em ninguém. Eu conheço tantos casamentos que são tão sarados, tão abençoadores, mas que lá atrás houve traição, houve adultério, houve mentira. Mas o diabo que destruiu um templo não pôde resistir à construção de um templo maior e melhor, mais santo, mais cheio de glória. Que Deus não encontre em mim e em você. Por isso o salmista disse: Senhor, põe um guarda na minha boca. E para nós aqui da ZL, irmãos, Senhor, põe um exército na minha boca, para eu não abrir a minha boca para ofender, agredir aqueles que caíram, irmãos. Eles não eram heróis, eles continuaram sendo barro e homens, irmãos. Nós temos funções. Paulo se identifica como apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus que escolheu ele, que colocou ele lá. E este dom e esta habilidade um dia voltará para Deus. A maior parte de vocês, se eu entregar o microfone nas suas mãos, teria dificuldade de falar aqui. Mas isso não me torna melhor que você, porque isso tem sido um dom que Deus deu a mim e não tenha dado para você. Mas isso não me torna um herói da sua vida. Você entende? Eu não sou um super-herói nesta igreja. Nunca fique em cima dos meus ombros. Tenha um coração cheio de compaixão, irmãos. Nunca conheci uma outra mulher a não ser minha esposa. Nos casamos virgens. Nunca, nem antes do meu casamento e nem depois. Mas isso não me torna um filho mais amado do que você, que possa ter pecado em relação a isso. Como a gente precisa entender, irmãos. Meu filho uma certa vez chegou para mim, acho que foi o Arthur, com notas que tinha tirado baixa na escola. E eu vi que ele estava triste. E eu disse para ele: filho, quando eu amo mais você? Quando você tira 10 ou quando você é reprovado? Ele disse para mim: pai, quando eu tiro 10. Falei: filho, você errou. E me perdoe por passar esta imagem para você. Com 10 ou sendo reprovado, eu tenho orgulho de dizer que você é meu filho. Irmãos, não olhe, irmãos, não olhe para estes homens para apedrejá-los. Eles estavam em funções diferentes da minha e da sua, mas eles continuam sendo barro, que precisam de compaixão, irmãos. Que precisa de alguém que se levante e diga: Senhor, tem misericórdia, ainda que a reputação dele não tenha sido poupada,
ainda que o dinheiro dele não tenha sido poupado, ainda que toda a glória dele não tenha sido poupada, mas Senhor, preserva o seu coração, que ele se arrependa e se levante coberto pelo sangue do Cordeiro. E muitos deles, irmãos, Deus permite isto, porque Deus ama mais o coração do que a reputação. A reputação foi para o lixo, mas o coração que estava embriagado muitas vezes de orgulho e de soberba, de se sentir melhor que os outros, a reputação foi destruída, mas o coração foi resgatado e tratado. Mãos no seu coração. Como eu e você precisamos, irmãos. Antes de orar, repita comigo: eu preciso reconhecer que só existe um herói na história da humanidade e na história da minha vida. Eu preciso entender que heróis caem, heróis humanos podem cair, mas o meu Pai nunca cairá, porque Ele é Deus e Senhor da minha vida. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.